Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Gabriel Bastos, estamos estudando a revista que tem como título Pilares da Teologia Prática, da editora Central Gospel. Nós estaremos dando continuidade na lição de número 9, que tem como título Panorama do Antigo Testamento. Bom, para nós começarmos a falarmos do Antigo Testamento, por que eu preciso considerar o Antigo Testamento como palavra de Deus? Quais são as suas credenciais? O que afirma com veracidade? O que dá a ele toda essa importância? Primeiro, o seu extenso e vasto conteúdo literário. Ele é riquíssimo nas diversas divisões dos seus temas. Nós temos o Pentateuco, que corresponde aos judeus à Torá. Nós temos os livros históricos, temos os livros poéticos e temos os livros proféticos, divididos entre os profetas maiores e menores, não maiores por conta de serem mais importantes ou menos, e nem menores por conta disso, mas sim pela obra literária produzida por cada um deles. Então você pode estar se perguntando, tá bom, mas e no Novo Testamento? Onde eu encontro essas afirmações? Aonde no Novo Testamento se testifica sobre o Antigo? Em Lucas 4, quando Jesus está dentro da sinagoga de Nazaré, Jesus, ele cita um texto de Isaías e diz diante de todos daqueles que estão ali, hoje se cumpriu esta escritura. O nosso mestre, a nossa maior referência, que é Jesus Cristo, ele chamou o Antigo Testamento de escritura. Mateus 5,17, que é o nosso texto áureo, ele diz, não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, pois não vim abrogar, mas vim cumprir. Então, Cristo, se nós pegarmos com esta visão, colocarmos as lentes de Jesus e começarmos a ler o Antigo Testamento a partir das mesmas, nós enxergamos no Pentateuco Cristo em toda a Escritura. Nós enxergamos nos livros históricos Cristo em toda a Escritura. Nós conseguimos enxergar nos livros poéticos e nos profetas Cristo em toda a Escritura. Na teologia, nós temos um termo que se chama revelação progressiva, ou seja, um Deus que ao longo do tempo ele vai se revelando. Então nós temos Abraão tem promessa. Depois nós temos Moisés vem a lei, mas com Abraão nós temos a promessa antes, é um Deus que se revela, é um Deus que faz promessas a Abraão, e em Moisés vem a lei, e assim ele começa a se revelar. De Moisés em diante se vai se repartindo o sacerdócio. Então, nós começamos com a divisão das terras ali em Josué, a conquista, a saída do deserto e a conquista da terra prometida, como o povo deveria se purificar, como Israel deveria ser uma nação modelo entre as nações que estão ali em volta dela, e como Deus ele tinha encaminhado todo o seu povo. Em Deuteronômio, ainda ali no seu final, nós temos as bênçãos e as maldições, que são consequências. Se me obedecer, come o melhor da terra. Então, nós começamos a ver esses tipos de ramificações que vão se estendendo durante todo o Antigo Testamento, dando continuidade, como falamos, do sacerdócio. O sacerdote ele era a principal peça, mas ao longo do tempo vem a monarquia, vem os reinados. Então, o rei ele é o principal responsável pelo culto. Então, já começamos a ver um desdobramento. Em 1 Samuel, no capítulo 8, o povo pede para Samuel um rei, porque eles queriam ser iguais às outras nações. Então, por essa igualdade, por querer se parecer, Deus ele diz, Samuel, parafraseando, ele diz, pode deixar comigo, porque esse povo ele não rejeitou você, mas rejeitou a mim. Era um povo que era para ser uma nação modelo. As nações em volta de todo Israel eram idólatras. Então, Deus estava querendo mostrar para uma nação modelo, como diz o coração de Levítico 19, do 18 ao 23, que diz que ele queria purificar. Para eu ser santo, o resumo da santidade é o amor. Embora no Pentateuco tenha todo lei, muita imposição, se usam muitos verbos no imperativo, não matarás, não adulterarás, embora tenha tantas exigências, tenha tanta imposição, é uma forma de amor. Se nós pararmos para observar, Deus ele não está querendo proibir ninguém, nós somos livres, mas ele diz, para vocês viverem na terra, vocês precisam cumprir tudo isso. Afinal, os mandamentos, eles são estratégias que Deus nos dá, que eles servem como um parâmetro de conduta. E nós vemos o reflexo disso em várias passagens entre o Antigo e o Novo Testamento.
Isaías 64:4, o profeta diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor do que aquele que nele espera. Já no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo cita exatamente essa escritura. Ele diz: de todas essas coisas, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós começamos a olhar para um cenário neotestamentário. O apóstolo Paulo, será que um homem que, de acordo com os estudiosos, produziu 70% do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, tem uma raiz judaica, será que Deus não olhou para ele e aproveitou todo esse conteúdo que ele tinha, toda essa densidade de estudos? Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, e não era qualquer um que aprenderia aos pés de um mestre. Então, nós começamos a olhar como Deus ele usa características nossas em favor do reino. Como o apóstolo Paulo ele deixou tudo como perda, mas ao mesmo tempo serviu como base para o ministério dele, serviu como base para ele abrir os olhos daqueles que ele levaria a mensagem, porque os olhos deles foram abertos primeiro. Lá em Atos 9, quando ele cai com seu rosto em terra, ele logo perde a visão. Ele perde a visão, ele ocorre um jejum e ele passa um tempo estudando, reformulando toda a sua teologia, porque tudo aquilo que ele aprendeu, ele teria que modificar e adaptar a Cristo, porque ele teve um encontro com a pessoa de Jesus. Então, o nosso mestre, aquele que nós cremos que foi o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, vai vir buscar a sua igreja. Ele deixou todos esses ensinamentos para nós, deixou os mandamentos para nós enxergarmos que nós precisamos ter essa conduta nos dias de hoje. Então, será que o nosso mestre, o apóstolo Paulo, foi um homem tremendamente usado por Deus, tinham tanto essa raiz judaica e nós não consideraríamos o Antigo Testamento como palavra de Deus? Você pode estar se perguntando, e por qual é o credenciamento, o que afirma? O que afirma é a própria citação de Jesus, é o verbo encarnado citando a palavra de Deus, até porque o Antigo Testamento ele foi soprado, como se Deus tivesse soprado ao homem. Nós temos vários exemplos de fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 1, o autor diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, já no versículo 6, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos toda a galeria dos heróis da fé, no qual é citado Moisés, é citado Sansão, Gideão, Jefté, cita muitos personagens bíblicos do Antigo Testamento. Então, um testamento com o outro, o Novo Testamento, nós temos muitas promessas cumpridas que foram promessas feitas no Antigo. Então, se nós não tivermos o Antigo Testamento como uma fonte de estudo, como palavra de Deus, nós ficamos com alguns temas soltos no Novo Testamento, porque não entendemos onde foi que essa promessa foi feita, não entendemos toda a trajetória. Se não fosse o livro de Gênesis, como entenderíamos a criação do mundo? Como faríamos esse espelho para o Novo Testamento? Os estudiosos também dizem que o Evangelho de João é um espelho do Gênesis, é a nova criação. Em Gênesis 1, diz assim: criou Deus e fez o Senhor Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e no versículo de número 3 ele diz que haja luz e houve luz. Já em João, no capítulo de número 1, ele diz: no princípio, mesmo termo usado em Gênesis, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz iluminou as trevas. Então, nós temos todo esse jogo de palavras, nós temos toda essa aplicação, toda essa teologia, que mesmo o homem sendo inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele, de certa forma, usa aquilo que está em você. E nós vemos esse Deus que se revela. Para Moisés, Deus ele se revela através de uma sarça, porque ele era pastor. Já para Josué, se aparece através de um homem com uma espada, porque Josué era guerreiro. Então, nós vemos esse Deus que ele usa os atributos que os seus filhos têm e dessa forma os usa para aqueles que ele quer alcançar, para aqueles que ele quer resgatar. Então, o Antigo Testamento, ele está mais do que validado, ele é a palavra de Deus. Nós precisamos do Antigo Testamento para entendermos muitas coisas, como a profecia de Joel 2:28,
diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vemos o cumprimento dessa profecia em Atos 2, quando Pedro está discursando no templo e todos são cheios do Espírito Santo. Então, nós temos toda essa informação, nós temos que ligar a Escritura toda. Não podemos ler a Escritura somente de uma forma vertical, temos que ler na transversal. Aonde isso se aplica no contexto atual? Como é que eu vou entender os encaixes? Como é que eu vou entender tantas coisas? Então, não só como esse tema de João e Gênesis, nós temos a queda do homem. Como entenderíamos a criação do mundo? Como entenderíamos a forma que o pecado entrou no mundo se o Antigo Testamento não fosse a palavra de Deus? Como entenderíamos, como diz Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? É uma citação. Lá em Gênesis 3:23 também se refere à queda do homem. Todos pecam em Adão, mas em Cristo nós temos uma nova aliança. E as pessoas se perguntam assim, você pode estar se perguntando assim, mas eu não cometi um pecado? O pecado de Adão, não estou no lugar de Adão, mas você não pecou como Adão, no lugar dele, mas você também não merecia a graça de Deus, você não estava lá naquele momento, você não estava no momento da crucificação, e assim como nós, diretamente, não cometemos o pecado em Adão, foi uma decisão dele, em Adão morre toda uma descendência, o pecado entrou no mundo. Então veio um novo Adão, o filho do homem, aquele que deveria de vir, aquele que foi profetizado por Isaías e por tantos outros. Isaías 9:6 diz, eis que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. As potestades estão sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Então nós já temos todos esses apontamentos que, embora os homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles não tinham noção de quem seria, de como seria, mas quando nós temos essa visão, quando colocamos a lente do Novo Testamento, quando colocamos a lente de Cristo em toda a Escritura, conseguimos ter essa percepção e, de uma maneira incrível e sobrenatural, conseguimos ver como a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, como a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E quando nós estamos desmembrando, falamos do pecado, da queda do homem, começamos a entender por que o Deus queria que a nação de Israel fosse um modelo. Porque sede santos como vosso Pai é santo. Mas o homem começa a se perder, começa a ser levantados ali na época de Josué. Assim que Josué morre, os juízes começam a julgar Israel, mas eles entram num círculo vicioso, num círculo que eles não saem dele. Então, quando Deus começa a ajustar eles de uma certa forma, eles pecam de novo, eles esquecem de Deus, e nós olhamos para o Antigo Testamento com um olhar de muito juízo. Se eu fosse eu faria diferente. Se eu estivesse no lugar de Sansão, eu jamais faria isso. E quando começamos a olhar as nossas vidas hoje, nós vemos que nós não somos melhores do que esses homens. Estávamos sujeitos e estamos às mesmas tentações, às mesmas paixões carnais. Nós começamos a ver que somos pecadores, precisamos e carecemos da graça de Deus, precisamos enxergar que Cristo ele tem um propósito para nós e que nós somos totalmente dependentes deles. O Antigo Testamento ele não está preocupado em nos mostrar um conto de fadas, em nos mostrar algo lindo e maravilhoso. O Antigo Testamento está preocupado em relatar a história do povo de Israel, está preocupado em mostrar a palavra de Deus, evidenciar o pecado do homem. Porque, às vezes, quando começamos a ler, por exemplo, a história de Davi, uma história linda, Davi é ungido no meio de seus irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 16, acontecem tantas coisas, ele é tratado por Deus no pasto, ele começa a inaugurar o palácio ali, tocando harpa, e tudo muito lindo, até nós chegarmos no capítulo de número 11, em que ele trai a confiança do seu melhor amigo e ele adultera, ele se deita com Batseba. Então, o Antigo Testamento não está preocupado em nos mostrar algo lindo, algo maravilhoso, que não tem erros. Pelo contrário, nos mostra um manual de conduta, como nós devemos proceder e como nós não devemos proceder também. Não devemos fazer votos tolos, não devemos tentar o Senhor nosso Deus, não devemos fazer tantas coisas, não devemos nos misturar, embora hoje a gente deve evangelizar a todos, devemos estar aí nas ruas, estar pregando o Evangelho, mas nos mostra como é perigoso essa mistura sem nós termos em mente qual é o nosso propósito, para que eu estou nesse meio, como é o caso de Sansão.
falamos tanto de Sansão, Sansão foi isso, Sansão não vigiou, mas será que hoje em dia, aplicando para a nossa vida, não tem um momento em que eu e você também precisamos mais ouvir aqueles que estão à nossa volta, não precisamos de um conselho, precisamos seguir aquilo à risca, o que a Escritura nos manda? Então, nós começamos a ver essa revelação progressiva, esse Deus que ele vai se revelando aos poucos para o seu povo e já começa a profetizar em Jeremias 31, uma nova aliança. Ele começa a profetizar que viria outro. Então, o cumprimento dessas promessas só temos no Novo Testamento, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Inclusive porque muitos não entenderam. Talvez eles esperavam, os judeus, um Messias guerreiro, algo que fosse chamar a atenção de todos, algo que... E Jesus, ele vem, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele vem encarnado, ele nasce de uma mulher que era virgem. Jesus, ele é incrível, do Antigo ao Novo Testamento. Esse Deus que se revela, ele cada vez mais ao longo da história vai se revelando, porque desde o Gênesis, o que mais Deus quer é reconciliar aquilo que o homem perdeu com ele, que é o seu relacionamento, aquilo que Deus quer de nós. Deus não quer que nós venhamos a estar distantes, Deus não é um Deus distante, embora seja Deus de perto e Deus de longe. Então, nós temos o ápice desse sacrifício, dessa promessa cumprida na cruz do Calvário, e também temos esse derramar do Espírito Santo mais à frente no Novo Testamento. Sendo assim, esse Deus que se revela. O que Abraão soube um pouco, Moisés soube o que Deus revelou a ele, mais um pouco de Abraão, Jacó soube o que Deus revelou a ele, mais um pouco de Moisés e Abraão, e assim nós sabemos um pouco, como a Bíblia diz, como por enigma, mas embora em um futuro não muito distante, ou distante, veremos ele como ele é. Nós o veremos face a face. Então, nós temos essa ideia da revelação progressiva. É algo que se estende, é algo que demanda tempo. É um Deus que ele vai cada vez mais, principalmente no Antigo Testamento, revelando os seus atributos, o seu caráter. E temos essa divisão temática. A lei, ou a Torá, nós temos os profetas, que é a lei, Navim e Ketubim. São a lei, os profetas e os escritos. Então, a divisão do cânon hebraico é um pouco diferente da nossa, embora seja a mesma, a única diferença é a quantidade. Na Bíblia hebraica são 24 livros, enquanto nós temos 39. Embora o seu conteúdo não mude, aquilo que muda é apenas a forma que ele foi dividido. Nós temos 1º e 2º Samuel. Já na Bíblia hebraica, nós temos 4 livros de reis. Então, a única coisa que muda é a denominação dos livros e a sua divisão. Mas o conteúdo ele é o mesmo. Então, nós temos a lei, temos os profetas e temos os escritos. Já na Bíblia protestante, nós temos o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, nós temos 12 livros históricos, que vai de Josué até Ruth, nós temos, a partir de Ruth, nós temos os livros poéticos, que envolvem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Após esses livros, nós temos os livros proféticos, temos 5 profetas maiores e temos 12 profetas menores. E assim se dá essa divisão temática do Antigo Testamento, crendo que ele é a palavra de Deus, associando ele totalmente ligado ao Novo Testamento. Ele foi escrito, a Septuaginta foi a primeira tradução hebraica do Antigo Testamento, então foi mais conhecido também como a versão dos 70, porque foi escrita por 72 escribas. Com essas traduções, nós temos ao longo da história suas difusões, nós temos como o livro foi dividido, como ele se tornou a palavra de Deus. Nós começamos a ver, bem no início, a lei escrita em tábuas de pedra, e assim ela vai evoluindo conforme o tempo, até essa formação do cânon completo. Então, nós temos essa validação de que o Antigo Testamento, ele é Deus, esse relacionamento. Nós temos algumas passagens escritas no aramaico, como no livro de Esdras, no livro de Daniel, por conta da tradição oral, de um período de silêncio em que as histórias ficaram de uma maneira oral, até se tornarem escritas de novo, mas, ainda assim, o Antigo Testamento continua sendo a palavra de Deus. É incrível como, desde o princípio, ele não foi alterado, ele é a palavra de Deus, ele continua firme, ele continua, todas as profecias dele apontavam para Jesus,
que seria o Messias que teria que vir, aquele que seria nascido de mulher, e a palavra de Deus, ela entrando cada vez mais nos nossos corações. Não tem por que nós refutarmos o Antigo Testamento, nós carecemos de cada aprendizado, carecemos dos ensinamentos que podemos trazer para as nossas vidas, porque Cristo ele não veio destruir, nem abrogar, ele veio cumprir a lei. E é muito incrível, até na passagem de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, eles passam tantas horas com Jesus, dizendo que vem um poderoso, mas não repararam que estavam falando com o próprio ressurreto. E muitas das vezes nós estamos apegados à tradição, e nós não estamos vendo aquilo que temos na nossa frente, aquele acesso que nós temos hoje. Tantas pessoas não valorizam a palavra de Deus, às vezes não passam uma perseguição e acham que tudo foi muito fácil, a formação canônica foi muito fácil, as profecias de serem cumpridas foi muito fácil, tem todo um Getsemane, tem toda uma formação, tem todo um processo. E glórias a Deus, porque o nosso Deus ele é um Deus fiel, ele é um Deus que ele cumpre as suas promessas, e a promessa do seu Filho para remir todo o seu povo, para fazer esse grande mover na nossa trajetória, trazer o homem de volta a esse laço de relacionamento com Deus, restabelecer aquilo que foi quebrado, visto que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Então, o Antigo Testamento ele trabalha muito o caráter de Deus, ele trabalha muito um Deus que age, ele trabalha muito esse Deus que se revela, esse Deus que ele traz muito juízo, mas esse Deus que mostra que esse juízo é o amor, porque, infelizmente, o homem amou mais as trevas do que a luz. Então, esse Deus ele vai se desmembrando ao longo do tempo, Deus fazendo de tudo para que o homem ele consiga reconciliar o seu relacionamento com Deus, que vem desde Adão, passando por toda essa genealogia, até o seu ápice em Cristo, e hoje com a igreja, através do Espírito Santo, ele segue consolando os nossos corações, ele segue cada vez mais mostrando, porque a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passariam e não passarão. Então, nós começamos a entender toda essa formação, toda essa divisão, toda a perseguição, tudo que esses homens passaram para a formação da palavra de Deus como nós temos hoje. O livro do profeta Isaías, por muitos é considerado a Bíblia dentro da Bíblia, visto que tem 66 livros, assim como a palavra de Deus. Então, nós começamos a ver o que esses homens passaram, como Deus se revelou gradativamente ao longo da história, como Deus se revelou a cada um desses homens, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus como a verdade absoluta em nossas vidas, como nosso manual de fé e prática. E tudo isso nós conseguimos olhar a beleza, quando olhamos desse todo, do Antigo Testamento, seja através do pecado do homem, entendemos a criação do mundo, entendemos como o Senhor se revela, entendemos o que agrada e o que não agrada ao Senhor, pois embora Cristo tenha resumido os mandamentos em 2, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas antes dele amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, de tudo isso, o que sobra é o amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Seria como metal que soa e como sino que tine. E nas suas outras epístolas, ele também diz que ficam a fé, a esperança e o amor. E dentre todos eles, o maior deles é o amor. Porque sem o amor, nós perdemos a essência da santidade, nós viramos legalistas, e não é isso que Deus quer de nós. Foi justamente isso que Jesus combateu com os judeus no Novo Testamento, dizendo que eles tinham traves nos olhos deles, eles não enxergavam aquilo como deveriam enxergar. Eles estavam cheios de si, mas não, eles eram hipócritas, não conseguiam cumprir aquilo que eles pregavam. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo, não devemos nos apegar ao nosso legalismo, aquilo que achamos que estamos certos e não estamos. Nós devemos seguir a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, crendo que ela é, com certeza, inerrante, infalível, e que cada detalhe da história foi, é e será sempre conduzido por Deus. Aqui fica o meu agradecimento. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga no Instagram, @crentedocente, nos siga também no Facebook, Crente Docente, e não deixe de compartilhar, ative o sininho, compartilhe nas notificações para você ficar por dentro de tudo. Eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.